Então vou apresentar a professora doutora Patrícia Holanda e começo por destacar a ligação de afeto com esta amiga brasileira e a ponte que construímos com ela, ligando o Brasil e Portugal. E é sempre um gosto muito grande revê-la aqui ou lá, não só pela sua simpatia, como pela amizade que temos, como pelo seu saber. É uma estudiosa da obra de João dos Santos, que tem divulgado tanto em Portugal como no Brasil e também noutros países de língua oficial portuguesa. A sua obra escrita e a formação, os seus cursos de formação que tem organizado, também tanto em Portugal como no Brasil, são sempre acolhidos com grande entusiasmo. Resumindo o seu rico currículo profissional, posso dizer que ela é professora catedrática em Psicologia da Educação na Universidade Federal do Ceará, onde é também responsável pela pós-graduação em Educação. Pós-doutora em História da Educação pela Universidade de Lisboa, Faculdade de Motricidade Humana, tendo investigado a obra escrita e institucional de João dos Santos. É coordenadora da linha de pesquisa História e Educação Comparada do Programa de Pós-Graduação em Educação. Vou falar agora à professora Patrícia. Muito obrigada, Paulo, pela apresentação. Quando recebi o convite para participar da inauguração das sedes, fiquei muito feliz com a distinção que me foi concedida pelo presidente, Dr. Augusto Carreira, a enfermeira Aleste Correia, e os demais membros da direção das sedes. Gratidão. Cumprimento a doutora Paula Santos Lobo pela sua generosidade e amorosidade na minha apresentação. Cumprimento ao Dr. Luiz Grijó pelo trabalho que vem desenvolvendo na divulgação da obra de vosso pai. Meus cumprimentos ao juiz Leandro pela sua presença aqui, ao professor Dr. Paulo Rodrigues, vice-presidente da Escola Superior de Educação de Lisboa, ao presidente da Junta da Freguesia de Avalade, o Dr. José Amaral Lopes e a doutora Mônica Dias, chefe de divisão para intervenção social do Departamento para os Direitos Sociais. Cumprimento também a doutora Maria José Vidigal, em nome de quem saúdo os profissionais da área de saúde mental e a todos que estudaram e trabalharam com João dos Santos. Cumprimento a professora Manuela Cruz, em nome de quem saúdo aos professores e estudantes aqui presentes. Não posso deixar de mencionar minha alegria por hoje estar participando desse evento promovido pela CEDUS, instituição tão sonhada por todos que estudam, trabalharam e trabalham com a obra de João dos Santos, como a professora doutora Maria Eugênia Carvalho Branco, e também temos aqui o professor doutor Pedro Morato, presidente da Casa da Praia, nossa homenagem, em memória à professora Isabel Pereira. Saúdo ainda o doutor Emílio Salgueiro. O estimado presidente das CEDRAS honrou-me com a missão de falar sobre a obra de João dos Santos e sobre o trabalho que o nosso grupo de pesquisa vem desenvolvendo no Brasil junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Ceará. Tenho consciência que não é possível esgotar o estudo e o trabalho desenvolvido por João dos Santos em uma fala. Mas podemos destacar, dentre outros aspectos, a importância de estudar o seu referencial teórico nos dias atuais, sobretudo
em um momento em que se adota um modelo educacional pautado em processos puramente competitivos e meritocráticos, revelando uma atitude que abdica da manutenção da saúde mental dos alunos. Enquanto João dos Santos, em sua obra, nos ensina que a inibição das emoções pode ocasionar o adoecimento psíquico. Na introdução da sua obra intitulada A Casa da Praia, posiciona-se como psicanalista perante a escola ao destacar que o cerne da sua preocupação é a vida relacional e as relações interiorizadas inconscientes que reagem ao nível intrapsíquico sob o sistema consciente. Essencialmente através dessa posição que se faz o estudo das relações da criança com a escola e da sua aprendizagem, segundo João dos Santos. 2007, página 16. João dos Santos pertence à segunda geração de psicanalistas ligados a Freud. É considerado o introdutor da saúde mental infantil moderna em Portugal, tendo sido responsável pela introdução de uma nova forma de olhar a criança portadora de dificuldades de socialização e aprendizagem, que foi muito além do enfoque patológico então dominante no contexto português. Ele rompe com o pensamento que preconizava que a pedagogia tradicional deveria considerar apenas o sujeito cognitivo, ao se concentrar somente na capacidade para conhecer, em detrimento de uma visão do sujeito integral da criança. Até porque, na época de suas pesquisas, ele se vê diante de sujeitos atordoados pela violência da guerra, que gerou morte de adultos, fragmentou famílias e deixou milhares de crianças órfãs e ou com problemas psicomotores e mentais. Nesse contexto tão adverso, emerge a necessidade de ver a criança como ser psíquico em meio a experimento de escolas novas e acessíveis iniciados no século XIX em várias partes da Europa. A sua obra traz uma reflexão sobre a teoria psicanalítica, articulada com a sua prática profissional, desmitificando que o lugar da psicanálise se restrinja apenas ao consultório do analista e a coloca na escola, inclusive na sala de aula, a serviço da educação e de uma maior compreensão do desenvolvimento infantil. Concebeu ensinamentos originais sobre a necessidade de articulação dessa ação educativa que envolve a formação de pais e professores. Em 2010, a professora doutora Maria Eugênia Carvalho Branco, no seu livro notado em João dos Santos, Saúde Mental e Educação, revela que uma de suas preocupações residia em desenvolver uma teoria que possibilitasse a compreensão do desenvolvimento e funcionamento mental infantil para descobrir a origem e o significado das suas perturbações, assim como dos seus sintomas. Assim, seu objetivo não era só desenvolver uma terapia compreensiva da criança, como também prevenir as situações que podiam perturbá-la. Para ele, a prevenção é a atividade nobre da medicina da saúde mental infantil. Vale destacar a atualidade das ideias deste grande psicanalista, que ainda parece ser pouco conhecido no Brasil e em outros países de língua portuguesa, por limites circunstanciados de circulação, embora tenha deixado uma obra impregnada de sabedoria e originalidade. Temos como nossas fontes não só a obra escrita de João dos Santos, mas também a tese de doutoramento da professora Maria Eugênia Carvalho Branco, intitulada João dos Santos, Aliança entre Saúde Mental e Educação, um paradigma de conectividade centrada na criança, defendida no Instituto de Educação e Psicologia da Universidade do Minho,
sob a orientação do professor Dr. Justino Magalhães. Vale destacar ainda que a citada obra é fruto da admiração e dedicação da professora doutora Maria Eugênia Carvalho Branco, plena de respeito e amorosidade à obra de João dos Santos. Salienta-se, sobretudo, o modo como esse notável psicanalista estuda a subjetivação da criança, que está diretamente vinculada à forma como o sujeito vê a si mesmo e o mundo em que vive. Sem esquecer do legado que a teoria de João dos Santos deixou para a psicopedagogia, ao chamar a atenção dos profissionais de saúde e educação para a importância da subjetividade, pois advoga que ela é constituída de tudo aquilo a que a criança outorga sentido e que esse sentido tem um significado singular e particular, que está relacionado às condições iniciais da construção mental dos sujeitos. Trata-se de um princípio basilar de sua teoria que, em última instância, explicita que é impossível duas pessoas sentirem a mesma coisa em relação à mesma vivência. Em outras palavras, a teoria de João dos Santos recomenda que a criança seja visto enquanto ser em desenvolvimento, o que levou a criar uma teoria capaz de dar conta de forma integrada de todos os seus aspectos. Partimos para o ponto 2. Falamos um pouco agora do modelo teórico santiano. João dos Santos caminha ao encontro do pensamento dos autores que estudam desenvolvimento na idealização da sua doutrina, ao entenderem que a interação mãe-bebê é crucial no aparecimento e no início da vida psíquica da criança, por permitir a constituição da estrutura mental e emocional. A professora doutora Maria Eugênia Carvalho Branco reitera essa posição ao destacar que o cerne da doutrina e da prática clínica e psicopedagógica de João dos Santos reside em destacar a importância da relação mãe-bebê, por entender que dessa relação vai depender o futuro da criança e, por via de consequência, o futuro do adulto. Na idealização implícita da teoria santiana, a relação objetal da criança com a mãe é um assentamento psíquico que concede o suporte para a criança construir sua identidade social. Isso significa que se a criança conseguir contar com bons alicerces, essa construção será harmoniosa e estável. Em caso contrário, a criança pode vir a apresentar alguns problemas psicológicos e muitas vezes distúrbios psicossomáticos. Para João dos Santos, a criança aprende a conhecer o ambiente e o seu conteúdo a partir da interação que estabelece com a mãe. Desse modo, o que irá definir a afetividade relacional é a relação de objeto da criança com a mãe enquanto objeto de amor. Sem esquecer que essa afetividade vai se enquadrar no estado afetivo geral, que pode ser alegre ou triste, tranquilo ou ansioso. Logo no começo da vida da criança, emerge o fenômeno da díade relacional, que será seguida posteriormente pela introdução da figura paterna, que constituirá uma tríade relacional de afetos e, posteriormente, definirá que cada um, de acordo com a sua função na construção psicoemocional da criança. No entanto, vamos observar que João dos Santos supera o conceito de dia e o de tríade presente na teoria de Winnicott ao defender que o bebê, para existir numa boa relação mãe, pai e filho, necessita de uma boa e extensiva cadeia de relações, como demonstra a professora doutora Maria Carvalho Branco em 2013,
ao reportar-se a João dos Santos nos seguintes termos, abre aspas, o bebê, para existir e se desenvolver harmoniosamente, isto é, em linguagem santiana, para ser gente que pertence ao patrimônio comunitário e cultural, contribuindo para ele com inteligência e criatividade, precisa de um terceiro que o separe do duo original. Não só porque, como afirma, é o pai, o terceiro que faz a criança pensar, introduzindo-a no mundo, na lei e na cultura, mas também porque é o pai por quem o substitua, por assumir a criança como sua, que garante à mulher-mãe o suporte de amor, sentido como constância e confiabilidade, de que necessita para estar emocional e afetivamente disponível para o bebê. Como pode perceber, é clara a convicção de João dos Santos de que a criança inicia a percepcionar a vida por intermédio da primeira relação social que ocorre com essa figura materna cuidadora. Esse aspecto da teoria santiana converge para o pensamento de Winnicott, como vemos em sua obra Criança e o Seu Mundo, ao destacar a atenção para o vínculo mãe e filho, como sendo a chave para a constituição da personalidade da criança, ao afirmar, abre aspas, para que os bebês se convertam finalmente em adultos saudáveis, em indivíduos independentes, mas socialmente preocupados, dependem totalmente que lhe seja dado um bom princípio entre a mãe e o seu bebê. Amor é o nome desse vínculo. Portanto, se você ama seu filhinho, ele está recebendo um bom princípio. Winnicott, 1985, página 17. Fecha aspas. Podemos dizer que a harmonização das ideias santianas supracitadas com o pensamento de Winnicott parece ter fornecido elementos para elaborar sua doutrina e fundar instituições voltadas para proteger a criança através da prevenção das perturbações do seu desenvolvimento. Diante do exposto, podemos perceber que não foi à toa a sua preocupação em resolver uma das questões que, por sinal, mais vem ocupando a psicologia nos últimos tempos, que é a articulação entre o afeto e a razão, ao se preocupar com a construção de uma abordagem capaz de promover o desenvolvimento infantil de modo a estimular tanto o desenvolvimento cognitivo quanto o afetivo, a psicomotricidade quanto a sociabilidade. Como Piaget, João dos Santos soube entender a cognição como processo psicogenético. Como Winnicott deu à afetividade a importância devida em termos da psicologia infantil. Influenciado por Freud, entendeu a interveniência do inconsciente na constituição psíquica da criança em meio às suas heredadas relações afetivas parentais. E, sobretudo, partindo delas, acrescentou a essa área sua própria abordagem para lidar com as crianças em dificuldade psicológica e social, ao aliar afeto e cognição. Não é demais lembrarmos que João dos Santos é um psicanalista, neurologista, psiquiatra, professor, que no século passado já defendia que a razão se origina no processo emocional em seu livro intitulado Educação, Estética e Ensino Escolar, publicado em 1966, ao declarar, abre aspas, é necessário que os educadores ajudem a criança a descobrir os elos entre a linguagem das emoções e a linguagem verbal racionalizante que utilizam os adultos. É necessário que a escola admita que a aprendizagem não pode ser exclusivamente racional, porque a razão tem geneticamente um ponto de partida emocional.
No âmbito da neurologia, podemos perceber nitidamente a atualidade das suas ideias quando recorremos à obra do neurocientista português Damasio, que nasceu 31 anos após João dos Santos, por exemplo, em seu livro O Erro de Descartes, Emoção, Razão e Cérebro Humano, publicado em 1994, que foi traduzido em 23 idiomas. Pontua a tônica da importância da emoção em todo o pensamento racional e a sua influência na sua tomada de decisões. Nos dias atuais, contamos ainda com o trabalho da neurocientista brasileira Carla Tipo, dentre outros, que caminha em sintonia com a ideia de que a razão se origina no processo emocional, funcionando como amplificador das informações para o cérebro. Caminho para minhas considerações finais. Diante do exposto, através dessa comunicação, é nossa intenção continuarmos apresentando João dos Santos no nosso meio social e acadêmico no Brasil e em Portugal, para nessa interlocução, com seus ensinamentos tão amplos e profundos, ainda valoroso por sua atualidade, colocá-lo na dianteira das respostas que buscamos para os dilemas do nosso tempo, justo quando se aborda o fenômeno da solidão crescente, tão bem expressa pelo sociólogo Bauman, na sua obra publicada em 2004, intitulada Amor Líquido, a Fragilidade dos Laços Humanos, que destaca os relacionamentos de rede, os quais podem ser tecidos ou desfeitos com igual facilidade. Não sabemos mais manter relações a longo prazo. Em um mundo em que o discurso da atualidade é de amparo à criança, enquanto o que observamos é uma invisibilidade da criança em sua infância, nas condições dos desalentos presentes nas famílias, que impulsiona os sujeitos a buscar satisfação, mesmo pagando o preço do dano ao laço social, o referencial estudantiano nos fornece subsídios teóricos e práticos para pensar que, se o trauma é inevitável, se não há como acabar o mal-estar que a vida produz, vivenciamos do melhor modo possível, criando formas de como lidar com o real. Para finalizar, nós apresentamos algumas pesquisas já realizadas e concluídas na nossa linha de pesquisa. São elas. Começo com a minha tese titular de catedrática, que no Brasil a gente chama de tese titular, que catedrática, por uma psicologia do afeto e da cognição, a pedagogia terapêutica de João dos Santos. Essa foi a minha tese catedrática, apresentada em 2020. Em seguida, nós temos a tese de doutoramento, as relações entre cognição e afeto, escola e família, na sociabilidade e aprendizagem de adolescentes da atualidade, uma análise à luz da pedagogia terapêutica de João dos Santos, da professora Maíra Maia de Moura. Essa professora é professora da Universidade de Fortaleza. Essa tese foi feita sob a minha orientação. Ela trata do estudo da aprendizagem e sociabilidade de adolescentes cearenses, nos dias atuais da família e da escola. Apresenta, sobretudo, como resultado os dilemas e dificuldades próprios da adolescência nos dias atuais, caracterizados por certa ausência de horizonte de felicidade em face de uma sociedade em que a educação da juventude se dá em descompasso com o futuro desejado em meio a medos, desejos e frustração. Demonstra a atualidade da teoria do João dos Santos como pressuposto e suporte conceitual para o entendimento da problemática estudada.
por revelar procedimentos favoráveis à educação social de crianças e jovens que têm nação integrada e solidária da família, escola e sociedade, o melhor caminho para uma abordagem pedagógica reparadora. Temos outra tese de doutoramento, que é a dimensão estética na pedagogia terapêutica de João dos Santos e Cecília Menano, contribuição de Augusto Rodrigues para a criação das escolinhas de arte do Brasil e em Portugal. A problemática desta pesquisa, ela parte da indagação como a escola, como a educação pela arte em Cecília Menano e Augusto Rodrigues relaciona-se à pedagogia terapêutica em João dos Santos. Teve como objetivo geral compreender como base na experiência das escolinhas de arte do Brasil e de Portugal a associação entre arte e a pedagogia terapêutica proposta e vivida por João dos Santos e Cecília Menano. Então, nós temos ainda uma dissertação de mestrado, que foi feita a partir dos programas de rádio do João dos Santos, e onde tem um programa que aborda a questão da tristeza infantil. Então, esse meu orientando, ele trabalhou comigo no projeto em que nós estamos transcrevendo todos os programas de rádio do João dos Santos. E partimos desse programa de rádio e no intuito de investigar o sentimento da tristeza em estudantes dos anos finais do ensino fundamental 1, que são crianças de 8 a 10 anos, se aproximando de 11, com o objetivo de compreender suas formas de manifestação no contexto escolar, as reverberações da vivência desses sentimentos sobre o comportamento, cognição, sociabilidade e afetividade dos docentes, assim como analisar o modo como a escola percebe sua função na abordagem dessa temática. Muito obrigada pela paciência de todos.